Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa aula agora de número 10, dando continuidade àquele nosso projeto que nós já falamos, de ver todo o direito penal, parte geral, do início ao fim, de forma descomplicada, com a profundidade que o seu concurso requer. Peço desculpas de antemão pela voz um pouco anasalada, ela já não é lá essas coisas, mas acabo que estou me recuperando de uma gripe aí e no final das contas eu não poderia deixar de gravar. Afinal de contas, na segunda-feira tem que sair um vídeo sobre a parte teórica e às sextas-feiras, como de costume, um vídeo com as resoluções de questão referente àquela matéria, beleza? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou o delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 13 anos. Já fui aprovado em alguns outros concursos, reprovado em outros tantos, mas a verdade é que eu sou de fato um apaixonado pelo estudo e pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona àquele que se dedica realmente a essa atividade. Então espero que eu possa contribuir um pouco com a jornada de vocês e claro, se você ainda não segue o canal, siga o canal, ative as notificações, enfim, faça todas aquelas condutas de praxe, de costumes aqui, para você não perder nenhum vídeo, seja referente às aulas teóricas, seja referente às resoluções de exercício, ou mesmo outros vídeos relacionados à organização, planejamento, que a gente vai colocando aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Pessoal, nas aulas passadas, nós começamos a análise do primeiro substrato do conceito analítico de crime, que seria então o fato típico. Analisamos ali as condutas, né, as várias teorias relacionadas à conduta, principalmente a teoria finalista, que afirma que conduta é um comportamento humano voluntário psiquicamente dirigido a um fim. Ou seja, traz para a conduta a ideia de finalidade, consequentemente traz para o fato típico os elementos que antes estavam lá na culpabilidade, que seria então o dolo e a culpa. Beleza? E nós vamos continuar aqui com a nossa aula. E aqui, de antemão, agora, todas as aulas que nós vamos iniciar, eu vou trazer esse quadro aqui para vocês, porque eu quero que vocês sempre se situem onde a gente está com a matéria. Crime, segundo o conceito tripartido, né, a teoria tripartida, crime é fato típico, ilícito e culpável. Consequentemente, nesse conceito analítico, nós analisamos os três substratos do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Beleza? Estamos aqui então na análise do fato típico, especificamente na conduta. Vimos a conduta, o que se considera conduta, teoria finalista, teoria causalista, enfim, todas aquelas teorias. Se você eventualmente não assistiu essa aula, dá um pause nesse vídeo, volta lá na nossa aula de número 8 ou 9, se não me engano, e assiste esse conteúdo que vai fazer sentido, afinal de contas, nós vamos construindo aqui todo um raciocínio, beleza? Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos analisar as causas de exclusão da conduta. Afinal de contas, não há crime sem conduta. A conduta, se ela não existir, né, se tem uma causa que exclui aquela conduta, consequentemente, não há fato típico. Não havendo fato típico, não há crime. Consequentemente, exclui-se então o crime. Então vamos lá, vamos analisar as causas de exclusão de conduta. A primeira delas é o caso fortuito ou a força maior. Beleza. Pessoal, primeiramente, tanto os civilistas quanto os administrativistas, eles têm, de certa forma, uma divergência quanto ao conceito, quanto à conceituação do que seria entendido como força maior do que seria entendido como caso fortuito. A verdade é que, a rigor, muitos doutrinadores adotam como sinônimo. E na prática, você adotando como sinônimo, você vai acertar pelo menos a maioria das questões. Eventualmente, uma prova discursiva ou mesmo uma prova oral, você pode se deitar, né, se debruçar sobre essa distinção. Mas alguns afirmam que o caso fortuito seria aquele relacionado a uma conduta humana, enquanto a força maior seria atrelada aos fatos da natureza. Outros autores afirmam justamente o oposto, justamente o contrário, que os efeitos da natureza, aquelas causas da natureza, seria o caso fortuito, e a força maior seria, então, algum ato promovido pela força humana, por um humano, né, por uma pessoa especificamente. Então, pouco importa essa diferença para nós. O que a gente precisa saber é que uma ação que gera consequências
com efeitos imprevisíveis impossíveis de se evitar. Ou seja, você está excluindo daquela conduta a voluntariedade. Excluindo-se a voluntariedade, exclui-se a conduta que, por consequência, exclui o fato típico, por consequência, exclui o crime. Beleza? Então vamos seguindo aqui. A outra causa de exclusão da conduta são os atos involuntários. O agente ele não dirige sua conduta de acordo com uma finalidade. Seriam aqueles estados de inconsciência completa, como por exemplo o do sonambulismo, em que aquela pessoa pratica uma determinada conduta sem vontade alguma, ou seja, ela não dirige a sua vontade para a prática de alguma conduta com determinada finalidade. E aí a doutrina dá como exemplo também os movimentos reflexos. Então entende-se aqui, pessoal, que aquela pessoa que pratica um ato, né, pratica, por assim dizer, vamos chamar aqui de conduta, mas a gente sabe que está excluindo essa conduta. Mas aquela pessoa que pratica um ato desprovido dessa voluntariedade, em razão de se tratar de um ato reflexo, por exemplo, ou mesmo um sonambulismo, que é aquele estado de ausência completa de consciência, não se pode falar em conduta. É o exemplo, então, do ato, o ato com absoluta inconsciência, ausência completa de consciência, o sonambulismo. E os atos reflexos é aquele caso, por exemplo, em que duas pessoas estão próximas entre si, uma delas, uma terceira pessoa chega e assusta as duas, e uma dessas pessoas, ela tem aquele ímpeto de se movimentar bruscamente, né? Quem já viu aqueles vídeos que correm na internet da pessoa que assusta e levanta os braços e gesticula, enfim, e quando ela acaba fazendo isso, ela acaba por atingir e causar uma lesão naquela pessoa que estava ao seu lado. Percebam então que não houve um movimento, não houve uma prática de uma conduta finalisticamente dirigida, né? Não houve ali a intencionalidade, foi meramente um ato reflexo. Então, exclui-se aquela conduta, por consequência, o fato típico e, por consequência, o crime. Beleza? E a terceira hipótese de exclusão da conduta seria a coação física irresistível, também chamada de vis absoluta. A coação física, pessoal, ela é caracterizada por uma força externa empregada àquela pessoa. E agora eu quero que vocês fiquem bem atentos. Vou até tirar a tela aqui para vocês focarem aqui no que eu vou explicar. Veja bem, eu vou narrar duas situações distintas e aí você vai entender com clareza a diferença entre a coação física e a coação moral, a vis absoluta e a vis compulsiva. Beleza. Olha, vamos pensar que um gerente de banco, ele é rendido por assaltantes, já ainda em sua casa. E aí renderam o gerente do banco e a sua família. Enquanto um integrante daquela quadrilha, daquela organização, permanece na casa com os demais parentes, com os demais familiares, o outro vai até a agência com aquele gerente para que ele abra então o cofre, que dê acesso ali aos demais criminosos para que eles possam subtrair. Então percebam vocês que, a rigor, o gerente está praticando ali a conduta de furto, ou seja, ele está subtraindo algo alheio para si ou para outrem. Até aí tudo bem? Beleza. E por que que ele faz isso? Porque os criminosos o ameaçam da seguinte forma: olha, se você não fizer dessa forma, se você não agir de tal modo, nós iremos matar toda a sua família. Então percebam vocês que o gerente, mais do que ninguém, ele tem a vontade e a consciência de praticar aquela conduta, de ir até o banco, abrir o cofre, retirar aquele montante e entregar a uma outra pessoa. Então percebam vocês que ele tem realmente essa vontade e essa consciência. Então, de fato, ele pratica uma conduta. Essa é a situação A. Na situação B, vamos pensar que uma pessoa foi rendida também por um membro de uma organização criminosa que quer matar um seu desafeto. E aí, a pessoa está lá rendida, ele coloca um revólver, uma arma na mão daquela pessoa e fala assim: olha, você vai ter que matar essa pessoa. Ele fala: não, não quero, não quero, não quero. E aí ele pega, agarra a mão daquele sujeito, com o dedo dele no gatilho mesmo, e força-o a puxar aquele gatilho, matando então o seu desafeto. Percebam que nesse segundo caso, nessa situação B, aquele agente que estava ali efetuando o disparo, ele não teve qualquer domínio daquela vontade. Ele não teve qualquer chance de
não praticar aquela conduta. Por quê? Porque forças externas agiam contra si. Se forças externas agiam contra si, você exclui aquela conduta praticada por aquele agente. Excluindo a conduta, exclui o fato típico, exclui o crime. Entenderam a diferença? E aí que a gente vê claramente a diferença entre a vis absoluta, que é esse caso da situação B, da vis compulsiva. Ah, professor, mas e o gerente então? Ele pratica conduta, ele pratica fato típico? Olha, vamos pensar. Ele praticou uma conduta, obteve um resultado. Há um nexo causal entre a sua conduta e o resultado praticado, e há uma tipicidade daquela conduta. Aquela conduta é prevista no ordenamento jurídico como crime. Então, de fato, ele praticou aquela conduta, praticou então um fato típico. Preenchido está o primeiro substrato do crime, né? O primeiro substrato daquele conceito analítico de crime. Vamos passar então para o segundo substrato, que é da antijuridicidade. Ele não se socorre de nenhuma causa excludente de ilicitude. Agora, é justo falar que aquele gerente ele será realmente punido de acordo com as leis penais? Olha, aí é uma coisa que nós vamos analisar no terceiro substrato do conceito analítico de crime, lá na culpabilidade. Eventualmente, pode caracterizar, então, uma excludente, uma exculpante daquela culpabilidade, e eventualmente ele não vai responder por aquele crime, especificamente na exigibilidade de conduta diversa. Naquela situação, não era então exigir. Pessoal, voltando aqui, deu um probleminha aqui na energia, na verdade. Cara, esse início de ano aqui em Minas Gerais tá umas chuvas assim realmente fora do comum, né? Então, caiu aqui, vou tomar a liberdade aqui de continuar de onde a gente parou, beleza? Então, falávamos daquela questão do exemplo do gerente de banco, que ele não responderia por aquela situação, por aquele crime, eventualmente por uma exculpante, visto que não era exigível uma conduta diversa daquela que ele praticou. Afinal de contas, sua família estava como refém e ele não tinha mais o que fazer ali. Essa é mais ou menos a ideia. Mas nós analisaríamos isso lá no terceiro substrato do conceito analítico de crime, que seria então a culpabilidade, beleza? Vamos continuar a nossa aula aqui. E agora a gente passa, pessoal, para o estudo, para a análise dos crimes dolosos. Vamos estudar os crimes dolosos, crimes culposos, depois os préter-dolosos, e aí de forma bem tranquila, tá? Então, quero que vocês peguem aqui o artigo 18 do Código Penal, que diz o seguinte, olha, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Beleza. Primeiro, pessoal, quero que vocês fiquem atentos aqui a uma questão inicial. Olha, o dolo, especificamente, ele tem que abranger não só a conduta, mas todos os elementos que envolvem o crime, tanto agravantes, quanto atenuantes, quanto qualificadoras, quanto causas de aumento. Por exemplo, se aquele indivíduo agride uma mulher e ele não sabe que ela está grávida e, porventura, né, em razão daquela agressão, ela vem a sofrer um aborto, se ele não sabe que ela está grávida, não tem como ele saber. Às vezes, muitas vezes, sequer a mulher sabia que estava grávida naquele momento, uma gravidez muito incipiente. Então, nesse caso, não há que se atribuir aquele evento, aquela causa, né, a morte daquele feto ao agressor, porque ele não tinha dolo, não tinha consciência e nem vontade sobre aquela parte específica da ação. Então, o dolo ele tem que abranger toda a conduta, todas as elementares, todas as qualificadoras, causas de aumento e agravantes, beleza? Então vamos lá. Os elementos do dolo. Temos dois elementos específicos. Olha, o elemento intelectivo e o elemento volitivo. O elemento volitivo diz respeito à vontade de se praticar aquela conduta, ao passo que o elemento intelectivo diz respeito ao conhecimento, né? A intelecção de todas aquelas circunstâncias, de tudo que envolve aquela conduta, beleza? E aí passamos então às teorias do dolo. Vou falar basicamente aqui rapidamente com vocês as três teorias mais discutidas pela doutrina: teoria da vontade, teoria da representação e a teoria do consentimento, também entendida como teoria do assentimento. São sinônimos, tá? Pessoal, claro, o professor Nestor Távora fala bastante que o pior concurso é aquele
te avalia pela nomenclatura, mas de fato você, como concurseiro que é, tem que ficar atento aí nos sinônimos, nos nomes daquelas teorias, enfim. Então vamos lá, pessoal, teoria da vontade. Para a teoria da vontade, o dolo se dá daquele indivíduo que age com vontade consciente e deliberada para a prática daquela conduta. Ele prevê um resultado e ele age na busca daquele resultado específico. Essa é a teoria da vontade. Para a teoria da representação, o dolo, então, seria aquela representação na imaginação, no intelecto do indivíduo, e aí então ele passaria a atuar naquele sentido. Essa é a teoria da representação. Ele representa aquele resultado no seu imaginário. Já a teoria do assentimento se dá naqueles casos em que o agente, ainda que não queira diretamente, especificamente aquele resultado em si, ele assente com a sua ocorrência. Ele aceita que a sua conduta possa trazer efetivamente aquele resultado. Essa é a teoria do consentimento, ou teoria do assentimento. E aí fica a pergunta, a indagação: qual é a teoria adotada pelo Código Penal? Olha, se nós revermos aqui o artigo 18, ele diz claramente: doloso, quando a gente quis o resultado, tem que necessariamente nos remeter à teoria da vontade. Ou assumiu o risco de produzi-lo, a teoria do consentimento ou assentimento. Então é ponto pacífico na doutrina de que o Código Penal adotou tanto a teoria da vontade para o dolo direto, quanto a teoria do assentimento ou consentimento para o dolo eventual. E nós veremos ali as especificações, as definições de dolo direto e dolo eventual. Vamos seguindo aqui. Chegamos então à parte em que a gente estuda as espécies de dolo. E o primeiro que a gente fala, claro, o dolo direto. O agente prevê um resultado e dirige sua conduta para a realização daquele resultado previsto. É a ideia geral, aquele consenso que temos de dolo, né? Quando a gente quer, sabe o que está fazendo, quer produzir aquele resultado e age no intuito de produzi-lo, né? Age no intuito de alcançar aquele resultado. Já o dolo indireto, pessoal, aqui eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Veja que dolo indireto não é sinônimo de dolo eventual, mas sim uma espécie. O dolo indireto, ele é gênero, do qual são espécies do dolo alternativo e o dolo eventual. Então veja aqui que no dolo indireto, o agente não busca um resultado certo e determinado, desculpem. Então, o que é a ideia aqui? Olha, qual é a diferença entre o dolo alternativo e o dolo eventual? É o seguinte: no dolo alternativo, o agente quer produzir um resultado ou outro. Tanto faz o resultado. Ele quer produzir. Por exemplo, o agente atira contra a vítima e ele quer ou matar ou ferir. Para ele, tanto faz. Então veja que ele não faz distinção de qual é o resultado que ele quer de fato obter, tá certo? Diferentemente do dolo eventual. No dolo eventual, o agente ele não quer aquela conduta, mas ele assume o risco de produzi-la. Veja o exemplo daquele indivíduo que atira contra o outro com um fuzil, sei lá, AR-15, por exemplo. E ele fala assim: olha, eu quero ferir. Mas aí chega um indivíduo e fala assim: olha, peraí, mas você está atirando nele contra ele com um fuzil? Pode ser que você mate ele. Ah, olha, não quero saber, tá? Eu quero ferir, mas se matar também, olha, para mim tanto faz. Perceberam a diferença entre dolo alternativo e dolo eventual? Agora, doutrina fala também que no dolo alternativo nós temos duas subespécies, que é o dolo alternativo objetivo e o dolo alternativo subjetivo. No objetivo, a ideia é que você está praticando a conduta contra um determinado objeto ou uma determinada pessoa e você quer um resultado ou outro, independente do que aconteça. Aquele exemplo que eu dei. Olha, o indivíduo atira contra o outro, ele quer matar ou ele quer lesionar. Para ele, tanto faz. Ele quer um ou outro. Um dolo alternativo objetivo. Diferentemente daquele caso em que o indivíduo ele atira contra uma multidão e ele quer matar alguém, independente se é o indivíduo A, B, C ou D. Ele quer matar alguém. Então veja que é um dolo alternativo subjetivo. A doutrina faz essa distinção e é bom você saber. Beleza? Vamos continuar aqui com as outras espécies de dolo. Dolo de dano de perigo, esses aqui
A própria nomenclatura nos socorre, né? No dolo de dano, vontade de causar efetiva lesão, ao passo que no dolo de perigo é a intenção de expor o bem jurídico a risco. Claro, pessoal, nós já falávamos, né, nós já falamos em aulas passadas sobre o dolo de perigo, sobre os crimes de perigo. Dividimos muito bem entre crimes de perigo abstrato, crimes de perigo concreto e falamos sobre a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Vejam vocês que os tribunais já se decidiram pela constitucionalidade desses crimes. Havia doutrinadores, e há ainda doutrinadores, que falam o seguinte: olha, o direito penal ele tem que se pautar pela efetiva lesão do bem jurídico. Eu não posso antecipar uma punição, não posso antecipar uma punição de uma conduta que sequer está colocando, que sequer está lesionando um determinado bem, né? Só que não, os tribunais já pacificaram o entendimento de que os crimes de perigo abstrato, eles são de fato constitucionais, beleza? Agora, dolo específico. Dolo específico é a vontade de realizar a conduta visando um fim específico que é elementar do tipo. Então, fiquem atentos, pessoal, a esse detalhe. O fim específico daquela conduta é elementar do tipo. Quando eu falo que é elementar do tipo, significa que consta lá no núcleo, consta lá na descrição do tipo penal. E aí eu trouxe para vocês o exemplo do sequestro, aliás, da extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Então percebam vocês que a finalidade específica daquela conduta de sequestrar um indivíduo é obter uma vantagem a título de resgate, ou condição ou preço de resgate. Condição ou preço de resgate. Perceberam então a finalidade específica e é onde a gente fala de dolo específico, elemento especial, né, especial subjetivo do tipo. Beleza? Então vamos lá. Agora, dolo geral e dolo de primeiro, segundo e terceiro grau. Fiquem atentos aqui. Dolo geral, pessoal, também é entendido como sinônimo de erro sucessivo. O agente pratica nova ação, imaginando que o resultado já havia sido alcançado com a sua conduta anterior. Então vamos imaginar a seguinte situação. O autor, ele quer matar o seu desafeto e ele vai lá e atira contra o seu desafeto, dispara uma arma de fogo. Aquele indivíduo cai, aparentemente sem vida, aparentemente já consumada aquela conduta. E aí, então, o seu algoz pega aquele corpo e joga de um penhasco. Eu sei que geralmente esses exemplos das aulas de penal, eles são pouco factíveis, mas a verdade é que é um consenso que a doutrina traz. Então, com certeza, se você já estudou por um bom livro de doutrina, você já viu esse exemplo. Então, quando ele pega aquele corpo, aparentemente, pelo menos no imaginar dele, sem vida, e o joga daquele penhasco, aquele indivíduo cai e morre num rio e morre por afogamento. Aí uma perícia futura daquele corpo vê lá que ele não morreu, que ele morreu não em função do disparo de arma de fogo, mas em função do afogamento. Isso, pessoal, a isso se dá o nome de dolo geral, porque a intenção dele é matar. Você tem que pensar assim, olha, a intenção do agente era matar. Não importa se ele efetivamente o matou com um disparo de arma de fogo, ou foi no momento da queda, em que ele bateu a cabeça, ou caiu no rio, enfim, e morreu. Ele consumou a sua conduta. O dolo geral ali foi perseguido e efetivamente alcançado. Agora, eu quero que vocês fiquem bem atentos com uma situação aqui, com um ponto específico. Percebam vocês que nesse ponto específico, o agente empreendeu uma conduta e em seguida empreendeu uma nova conduta e essa então deu causa àquele resultado. Beleza? É diferente do caso de dolo genérico. Por quê? No dolo genérico, o indivíduo promove apenas uma única ação. E é o seguinte caso. Vamos pegar esse mesmo exemplo daquele autor que quer matar o seu desafeto. Ele chega ali, o leva até a beira daquele penhasco e o joga daquele penhasco com a intenção de que ele morra em função da queda. Percebam? Morre em função da queda daquele penhasco. Só que, ao invés dele morrer em função da queda, ele morre porque caiu naquele rio, aliás, porque bateu a cabeça e depois ele caiu lá naquele rio onde ele estava. Então percebam vocês que ele alcançou o resultado.
Só que ele não empreendeu uma outra conduta. Então fala-se então de aberratio causae, porque é como se você errasse na causa daquele evento, tá. Isso nós vamos estudar muito detalhadamente quando a gente for falar de erro de tipo, mas o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui, principalmente quando a gente fala de dolo geral, é essa especificidade, de que o agente, ele empreende 2 condutas, e a segunda conduta, aquela sucessiva, daí fala-se então em erro sucessivo, ela sim deu causa àquele resultado, mas que ele já tinha intenção de produzi-lo. Beleza? E aí, por fim, o dolo de primeiro, segundo e terceiro grau. Vamos lá. O dolo de primeiro grau, pessoal, é aquele dolo por excelência. É aquele dolo quando o agente consciente, com vontade, empreende ali a sua atividade, empreende sua conduta, perseguindo aquele resultado e efetivamente o consuma. Beleza? Agora, o dolo de segundo grau, ele abrange as consequências necessárias para a prática daquele ato. Eu vou dar um exemplo para vocês, vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Pensa o seguinte, olha, tem um carro, e esse carro, dentro desse carro, está o desafeto daquele autor. Ele anda, só que ele anda com um motorista. Então o desafeto está lá no banco de trás, o motorista no banco da frente, e o autor ele quer matar o, o, o indivíduo que está atrás, né, o seu desafeto. E para conseguir o seu intento, ele coloca uma bomba no carro. Só que essa bomba, ao explodir, ela necessariamente vai matar o motorista. Mas, pensando lá no início da conduta, o agente quis matar o motorista? Não. Ele não quis efetivamente matar o motorista, mas na sua previsibilidade da conduta, no seu consciente, ele tinha a certeza e o conhecimento de que uma vez que ele conseguisse o seu intento final, que seria a morte do seu desafeto que estava no banco de trás, mediante aquela explosão do carro, necessariamente ele mataria o motorista. Então, de certa forma, ele assumiu ali, ele teve um dolo naquela conduta também relacionado ao motorista. E aí fala-se, então, em dolo de segundo grau, ou dolo de consequência necessária, tá? Beleza. Dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, ok. Agora, tem uma parte da doutrina que fala também em dolo de terceiro grau. Essa parte da doutrina, ela é especificamente criticada por quê? Novamente vou trazer um exemplo. Olha, vamos pensar agora que está vamos pensar nesse mesmo exemplo, né? O desafeto estava lá no banco de trás, só que esse desafeto é uma mulher. E essa mulher está grávida. Então percebam vocês que é, com a conduta do agente, ele vai matar o seu desafeto, a mulher, necessariamente ele vai matar o motorista, que ele sabe que está ali no carro, e também ele vai matar o feto, né? Matar ali o embrião daquela mulher, então ele responderia em tese pelo crime de aborto. Só que o que acontece? A doutrina que critica fala o seguinte: olha, se o fato da mulher estar grávida não estava na consciência, não estava na previsibilidade do agente, o agente não sabia, não tinha como saber daquele evento, né, da gravidez, ele não pode ser responsabilizado por aquela conduta. Por quê? Porque, por aquele resultado. Porque a gente tem que evitar a responsabilidade objetiva do agente. Percebam? Perceberam? Agora, caso ele soubesse, caso ele saiba, né, dessa gravidez, não se trata de dolo de terceiro grau, mas se trata de dolo de segundo grau, um dolo de consequência necessária, porque ele sabe que a mulher está grávida, ele quer matar a mulher, mas ela estando grávida, uma vez ele matando aquela mulher, consequentemente ele vai matar aquele feto, e aí então ele responderia pelos 2 crimes em concurso formal, na verdade pelos 3, né, tanto do desafeto, quanto do motorista, quanto do embrião, do feto. Perceberam, então, o que se entende, né, na doutrina por dolo de terceiro grau e qual é a crítica feita na doutrina? Pessoal, isso aqui é uma excelente questão para uma prova dissertativa ou para uma prova oral, beleza? Porque exige o conhecimento, exige que o candidato saiba o que é um dolo direto, de primeiro grau, dolo de segundo grau, exige que ele saiba também a doutrina do que considera o dolo de terceiro grau e essa crítica. Então questão típica de prova subjetiva e prova oral, beleza? Pessoal, e aí chegamos ao final da nossa aula. Peço novamente desculpas pela interrupção.
Não era de fato a intenção, mas eu tentei replicar aqui o máximo possível as condições em que eu gravava. Não foi muito difícil replicar a roupa, afinal de contas, eu estava até sendo criticado aqui, que eu preciso mudar minha paleta de cores, ou é branco ou é preta, né? Aí depois vocês me falam aí se gostaram ou se não gostaram. Pessoal, mais uma vez, eu peço encarecidamente para vocês se inscreverem no canal, para ativar as notificações e para não perderem nenhuma atualização, né, nenhum vídeo, seja dessas aulas de teoria, as aulas de resolução de exercício, ou outro vídeo que possa auxiliá-lo aí nessa caminhada, nessa jornada dos estudos, né? Pessoal, eu falo o seguinte, cara, não existe nada, e eu acho que absolutamente nada, que vai fazer com que você tenha um autoconhecimento tão grande sobre si próprio e que você consiga evoluir como pessoa, não há nada que faça isso de uma forma melhor do que o estudo para concurso. Porque o estudo para concurso, pessoal, ele é uma atividade muito penosa, sabe? É uma atividade muito penosa e muitas vezes muito solitária. Por mais que às vezes você tenha um colega, você tenha um amigo que estuda, você tenha familiares ali que te apoiam, a verdade é que quando você senta sua bunda na cadeira, é só você com você. É você que está abrindo mão de coisas que você queria fazer, é você que está sacrificando um final de semana, uma saída, um tempo com seu filho, um tempo com seu marido, um tempo com a sua esposa, um tempo com você, né? Então, no final das contas, é você com você mesmo. E o estudo é, de fato, uma atividade que vai te proporcionar, assim, um autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal imenso, imenso. Então, realmente, quando eu falo no início dos meus vídeos, no início das minhas falas, de que eu sou realmente um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo proporciona e apenas o estudo proporciona, eu falo realmente de todo o coração e com toda a verdade nessa minha fala, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer coisa, tá? Eu espero vocês nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas aulas, e vamos seguindo aí, vencendo todo o direito penal, parte geral, do início até o fim, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.